Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus. Esteja preparado para quando Ele Breve Jesus voltará. Essa é a bendita mensagem, é a mensagem do céu para você. Não perca a sua esperança. Apesar de todos os problemas da vida, a gente tem plena convicção pela palavra de Deus de que o Senhor reina. Ele está no controle e no momento certo Ele vai intervir de uma forma grandiosa, porque Jesus voltará e estabelecerá o reino da glória de Deus. E nós estaremos todos juntos para sempre com o Senhor. Muito obrigado a você aí que está nos acompanhando agora, onde quer que você esteja aí pelo Brasil, talvez lá no meu querido Nordeste, ou então você que está na região norte do Brasil, de um verde exuberante, ou quem sabe você está na região central do Brasil, não é? Muito obrigado, onde quer que você esteja, quem sabe também aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, região sudeste, ou talvez você que esteja nos nossos lindos estados do sul do Brasil. Seja onde for, cidade grande, cidade pequena ou em área rural, muito obrigado pelo carinho de sua audiência, muito obrigado porque você escolhe estar aqui no canal da Esperança. E é claro que a gente não deixa de abraçar também os amigos que nos acompanham do exterior, porque sempre tem gente no mundo inteiro acompanhando a programação da Novo Tempo. Isto é maravilhoso. Você vai ouvir hoje o testemunho de alguém que, com a paz de Deus, conseguiu vencer a ansiedade. Quantas vezes a nossa ansiedade foge do controle, não é? Se torna mais profunda e traz, consequentemente, muitos problemas para a gente. Mas você vai ver um testemunho lindo de alguém que, com a paz do céu, a paz de Deus, venceu essa ansiedade perturbadora.
E mais músicas do Quarteto Arautos do Rei e, é claro, como sempre, terei a honra, o prazer e a alegria de compartilhar com você a Palavra de Deus, porque já começou a Voz da Profecia. Acontece na vida de qualquer ser humano um ponto de decisão, de mudança de planos, mudança de vida, tomada de posição. Mas não existe nenhuma mudança mais linda que aquela da conversão. Quando se deixa pra trás a vida fugaz e se atira nos braços do Pai. Quando as águas se movem, a festa no céu, os anjos cantam, aplaudem, o pecador se rendeu aos apelos do Espírito, aos apelos divinos, ao convite insistente, ao coração e à mente. Nesse dia o amor venceu. A voz do Espírito continua chamando pessoas à salvação, pra deixarem a morte e escolherem a vida que não tem fim, que não tem fim. Uma luta do bem contra o mal no campo do coração. E é você quem decide se rejeita ou aceita esse Deus que lhe estende a mão. Quando as águas se movem, a festa no céu, os anjos cantam, aplaudem, o pecador se rendeu aos apelos do Espírito, aos apelos divinos, ao convite insistente, ao coração e à mente. Nesse dia o amor venceu. O sacrifício não foi em vão, não. Aqueles pregos cravados nas mãos, aquele sangue vertido arrancou-me do abismo e devolveu-me aos braços do Pai. Se movem, a festa no céu, os anjos cantam, aplaudem, o pecador se rendeu aos apelos do Espírito, aos apelos divinos, ao convite insistente, ao coração e à mente. Nesse dia o amor venceu. A ansiedade é uma das principais doenças do século XXI.
O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, quase 19 milhões de brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. Mas engana-se quem pensa que apenas os adultos ficam ansiosos. Crianças e adolescentes também são atingidos por este mal. Eu, como adolescente, infelizmente eu vejo muitos adolescentes também, jovens como eu, que sofrem de ansiedade, sabe? Principalmente em comparação, e podemos dizer que essa época é considerada a época da ansiedade, da depressão, porque assim, é cada vez pior, sabe? Cada vez mais ambição nas pessoas, mais comparação e muitas pessoas, infelizmente muitos adolescentes cometem suicídio, muitos adolescentes se mutilam e assim, é muito triste porque são muitos casos mesmo. E casos que às vezes a gente nem nota, mas que estão ali do nosso lado, na nossa frente, a gente nem percebe. Alguns fatores que podem causar ansiedade nos adolescentes são viver em ambientes estressantes, sofrer bullying e passar pelo momento da separação dos pais. Este último foi o que aconteceu com Larissa. No momento em que os pais formaram novas famílias, ela passou a se comportar de maneira diferente. Quando uma pessoa nova, por exemplo, um namorado do meu pai, eu tratava ela super mal, eu fechava a cara, pirraça era uma coisa que acontecia muito. Mas assim, na minha cabeça é porque as pessoas estavam deixando de gostar de mim. Estavam me deixando de lado, e aí eu senti a necessidade de voltar a atenção delas pra mim, pra elas poderem me notar. Pra falar, eu tô aqui, eu ainda sou a Larissa. Vocês têm que... o foco sou eu. Era sempre assim. Sempre, desde sempre, com os meus tios, com a minha família em geral. Na escola também, quando eu tinha uma amiga, ela era minha amiga. Não podia ter mais, nem nada, e isso me fazia perder muitas amizades, né? Porque, né, a gente tem que ter um ciclo mais aberto. E com isso, eu fui sofrendo mais. Aí vai chegando uma época que a gente vai crescendo, vai começando a entender, e isso vai nos machucando cada vez mais, porque a gente fala, poxa, por que fulano não fala mais comigo? Por que fulano não quer mais estar comigo? Com o tempo, a insegurança que Larissa sentia cresceu e ela passou a se comparar com as outras pessoas. Minha carência era exposta de uma forma diferente. Eu chorava, eu queria chamar atenção, as pessoas que estavam ao meu redor não podiam se envolver com outras pessoas, mudar o foco. Até um tempo, até meus 7 anos mais ou menos, eu era a única criança da família. Então eu era a única neta, a única filha, a única sobrinha. E eu estava muito acostumada com isso, com foco pra mim. Aí veio a minha irmã, veio meus primos, e aí foi começando, né, sempre que tem um bebê novo. E isso me deixou muito mais ansiosa, muito mais, como é que eu posso dizer? Meio possessiva, né, também. E isso me incomodava muito, me fazia sofrer, mas eu não sabia de onde vinha todo esse estresse, essa ansiedade, entendeu? Isso começou a atrapalhar nas minhas notas também, o que me deixou com a autoestima super baixa, porque eu nunca fui uma aluna ruim, sabe? Mas isso tudo foi atrapalhando e me deixando mais pra baixo. E eu não percebia que eram as minhas atitudes, a minha falta de atenção, que estava me deixando pior, porque eu só queria, me comparava, continuava querendo ser o foco de tudo, e isso me atrapalhava e eu achava que era assim, o que eu tenho que fazer a mais, em vez de mudar o que já estava errado. Então, quando eu fui crescendo, a minha ansiedade foi se tornando cada vez pior pela comparação, sabe? Eu queria ser igual a outra pessoa para poder me sentir mais aceita, para as pessoas poderem olhar mais para mim, entendeu? Para pessoas virem falar comigo, querer ser minha amiga e tal, e isso foi me deixando cada vez pior, porque quanto mais a gente tenta se comparar com outra pessoa, menos a gente é igual a ela, porque cada um é único da sua maneira. A fé ajudou Larissa a lidar com os sentimentos negativos. A ansiedade em si, pra mim, ela é um problema muito grande, principalmente quando ela toma proporções maiores, né? Mas eu acho que tudo da nossa vida tem que girar em torno de Deus. Porque Deus é nosso amigo, Deus é aquele que não importa o tanto que as pessoas se afastem da gente, Deus é o único que vai estar ali.
entendeu? É Deus que vai te ouvir, é Deus que sempre, não importa a hora, pode ser de madrugada, pode ser à noite, pode ser de dia, Deus, sempre que a gente quiser falar com Deus, Ele vai estar ali, Ele vai estar dando a atenção que a gente precisa, que a gente pede, e Deus entende cada um, né, dos nossos corações. Uma experiência marcante para Larissa foi ler um livro com meditações direcionadas para juvenis. Foi a partir desta leitura que ela passou a conhecer os planos que Deus tem para a vida dela. Eu tinha um tio, que eu chamo ele de tio, mas é um amigo da minha avó, que ele é da igreja adventista também, e ele sempre trazia pra gente lição, livro para colorir, tudo da igreja, né, educação adventista. E uma vez ele trouxe uma meditação para mim, em 2014, que chama Rede de Amigos. Eu não dava muita atenção, por eu estar focada em outras coisas, né? Mas chegou em 2017, eu estava muito firme, estava muito perto, mais próxima de Deus, né? E aí eu comecei a ler aquilo, porque eu já não estava mais me sentindo bem. Nada que eu fazia, sabe? Quanto mais eu tentava me igualar, nada estava me fazendo bem. E aí eu comecei a ler as meditações e fazer um resumo. E aquilo ia me acalmando, sabe? Às vezes eu fazia 2 resumos por dia e, assim, isso me fazia refletir muito, sabe? Quando a gente lê, a gente quer escrever o que a gente entende, aquilo me acalmava. Então, às vezes, quando eu tava nervosa, quando acontecia alguma coisa no meu dia que me deixava chateada, eu pegava o livro, eu lia, fazia 1, 2 resumos, e aquilo começou a me deixar melhor, sabe? A me distrair, a tirar o meu foco das outras pessoas para colocar o foco ali, no que eu estava aprendendo com a meditação. Eu acredito que Deus ajuda a gente a se conhecer e a nos transformar também. Porque hoje em dia, graças a Deus, eu não sou uma pessoa mais ansiosa, eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu sou até um pouco mais na minha do que eu era antes, sabe? Em relação a querer chamar atenção. E eu acho que Deus na nossa vida se transforma. Com Deus na nossa vida, não tem como a gente ser o que a gente era antes. A convivência com Deus nos ensina que a gente não precisa que outra pessoa esteja dando atenção pra gente, a atenção que Deus pode dar. E também que a gente não precisa ser igual ao outro, porque Deus nos fez assim, Ele ama a gente da nossa maneira. Com Deus, né, tudo é capaz de ser resolvido. Mas também a gente tem as opções que são psicólogos, psiquiátricas, que vão poder escutar a gente, né, com uma ajuda profissional e ajudar, né, a resolver o problema. Então é indispensável também para as pessoas que sofrem de problemas mais graves, se sentirem a necessidade de conversar com alguém, que seja com alguém profissional também, né, que vai ajudar, que vai instruir, também porque também é indispensável, né. É possível vencer, sim, não fica tristezinho não, se você está aí dominado por muita ansiedade ou quem sabe você já está até num quadro depressivo, busque ajuda, é claro, especializada, busque orientação de pessoas que foram preparadas, que estudaram para isso, que trabalham com isso, mas acima de tudo confie no Senhor e busque a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Oh sim, quando a paz de Deus está em nosso coração, nós temos forças para viver, forças para lutar, nós temos poder para vencer. Que maravilha poder ouvir testemunhos como esse. E eu quero dar um presente para você. Esse aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Esse material conheço muito bem, porque esse estudo bíblico aqui eu mesmo tenho o prazer de apresentá-lo. Todos os temas foram preparados com base em ensinos do apóstolo Paulo nas suas cartas no Novo Testamento. Se você desejar esse material, é só pedi-lo que a gente vai mandar para você. São 15 estudos bíblicos, apresentados aí entre 12 e 15 minutos cada um. Eu tenho certeza que você vai gostar desse material e Deus vai abençoá-lo na compreensão de sua palavra. Querendo esse DVD, esse estudo bíblico, é só você pedir. Você pode ligar para a gente em horário comercial no número de telefone que você vê aí na sua tela. Anota esse número e liga para a gente. Ou então você pode pedir, se for mais prático para você, através do WhatsApp. Da mesma forma, anota o número que você vê aí, manda uma mensagem de texto para nós e esse DVD vai direto
para as suas mãos e será um prazer presentear você com esse material. Agora a gente vai para um pequeno intervalo, mas na sequência eu volto e a gente vai pensar a respeito da paz de Deus. Este é o seu programa A Voz da Profecia. E aí, como é que você está? Está tudo bem? Tranquilão? Está na boa? Está dando tudo certinho com você? Está prosperando? Relacionamentos saudáveis? Está tudo leve? Tudo bem? Ou quem sabe você está passando aí por dificuldades? Porque é assim, não é? Na vida todos nós passamos por momentos bons, agradáveis, leves, mas tem hora que a coisa fica pesada, não é? Tem hora que as situações se complicam e a gente fica tenso, fica preocupado, fica nervoso. Isso acontece com você, isso acontece comigo, somos seres humanos. Eu gosto de dizer que o que corre em nossas veias não é óleo diesel, é sangue, não é? Nós somos gente. E gente tem direito de estar alegre e às vezes estar triste. Gente passa por momentos de realizações e de frustrações, todos nós passamos por essas diferentes situações, mas a minha palavra para você, seja qual for o momento que você está vivendo agora, segure na mão de Deus. Segura na mão de Deus e glorifique o Senhor na alegria ou na tristeza, na prosperidade ou na adversidade. Glorifique o nome do Senhor e confie nele e creia. Deus pode transformar nossas tristezas em alegrias. Deus pode transformar nossas crises em verdadeiras oportunidades de crescimento, de aprendizagem, de amadurecimento. Confie no Senhor, confie nele para valer. Antes de abrir a Bíblia, eu quero ter o prazer de orar com você. Pai querido, nesta hora sublime, Senhor, eu te peço, como sempre fazemos aqui, abençoa-nos no estudo de Tua Palavra, para que esta seja luz e bênção em nossa vida, Senhor. Oramos humildemente agradecidos no nome do Senhor Jesus. É isso, o Senhor tem prazer em ouvir a nossa oração. Nos nossos 2 programas anteriores, nós pensamos juntos a respeito de um jovenzinho que depois se tornou um rei, um grandioso, um fabuloso rei, celebrado até hoje pelo seu povo e, aliás, mesmo aqueles que não fazem parte de Israel, em todo o mundo celebram Davi, o magnífico rei Davi. E nós pensamos nos programas anteriores em Davi, seus soldados, homens que eram muito valentes, leais ao rei Davi e que venceram muitas batalhas. Porque tanto Davi como os seus soldados, eles confiaram em Deus, confiaram no Deus de Israel. Hoje eu quero ver com você um precioso fruto dessa nossa confiança em Deus. Além, é claro, do fato de que quando nós confiamos em Deus, nós temos vitórias na luta da vida, nas lutas da vida. Mas eu quero pensar hoje especificamente com você num dos frutos da nossa confiança em Deus. E esse é um fruto maravilhoso que você e eu precisamos tê-lo e podemos desfrutá-lo. Vamos começar então com o profeta Isaías, capítulo 26, versos 3 e 4. Se você tem a sua Bíblia aí, eu disse profeta Isaías, capítulo 26, versos 3 e 4. Vamos lá? Já buscou aí na sua Bíblia? Deixa eu então abrir aqui a minha. Profeta Isaías, capítulo 26. Aqui está, versos 3 e verso 4. Olha que lindo, está escrito assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor para sempre, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O profeta diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, em paz perfeita, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Observe, o profeta está dizendo aqui que a nossa paz é fruto, sim, da nossa confiança em Deus. E ele aconselha e diz assim: confiai no Senhor para sempre, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O Senhor Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Assim como Deus, no passado, colocou paz no coração dos seus filhos que confiaram nele.
Deus, por sua bondade e poder, Ele pode também trazer paz ao meu coração e ao seu, mesmo que nós passemos por dificuldades. A fé, a confiança em Deus, nos capacita e nos permite estar em paz com Deus. Há um texto de Romanos capítulo 5, verso 1, muito conhecido entre os cristãos, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, ou seja, nós somos perdoados. Apesar de pecadores, nós somos declarados justos diante de Deus, porque a justiça de Cristo é transferida para nós. Oh, louvado seja o Senhor por isso. Justificados, pois, mediante a fé. É a fé, é a confiança em Deus, na graça de Deus, no amor de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você e eu, nós todos, estávamos separados de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, porque o nosso relacionamento com o nosso Deus, nosso Criador e nosso Pai, foi rompido em decorrência do pecado. A palavra de Deus diz que quando nossos primeiros pais pecaram, se afastaram de Deus, eles passaram a ter uma inclinação para o mal, e todos os descendentes de Adão e Eva, todos nós seres humanos, de acordo com a palavra de Deus, nós já nascemos inclinados para o mal, com o que a Bíblia chama de pendor da carne, ou seja, uma inclinação para aquilo que é contrário à vontade de Deus, aquilo que é contrário ao Espírito de Deus. Nosso relacionamento com Deus foi rompido por causa do pecado, mas a promessa é: se você, por meio do Senhor Jesus Cristo, volta a se ligar a Deus, então você passa a estar em paz com Deus. E olha aqui uma coisa: quem está em paz com Deus, desfruta a paz de Deus. Oh, sim! Essa paz de Deus é o que a gente mais precisa ter. A gente não nasce com ela, mas por meio de Jesus nós a obtemos. E eu vou ler esse texto aqui, é carta de Paulo aos Filipenses. Isso, capítulo 4, verso 7. Aqui também são palavras lindas do apóstolo Paulo. E ele está desejando bênçãos para a igreja, para os irmãos lá que viviam na cidade de Filipe. Mas, na verdade, essas bênçãos se estendem a você e a mim, a nós todos, filhos de Deus, ao longo dos séculos. Paulo diz assim, Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus, diz Paulo, que excede todo entendimento. Paulo está dizendo assim, a paz de Deus que vai além da compreensão humana, porque essa paz de Deus independe das circunstâncias. Não importa se você está vivendo um momento favorável ou desfavorável, se você tem a paz de Deus, ou sim, a paz que excede todo entendimento, então você não está vulnerável, você não está sujeito às circunstâncias. Quando a pessoa tem paz, mas não é a paz de Deus, essa paz é sinônimo de estar tudo ok com ela, de estar tudo bem, não há crise. Mas quando você tem a paz de Deus, mesmo na crise, você não perde essa paz. Que lindo isso! É por isso que o profeta Isaías diz que a paz de Deus é a paz perfeita. E Paulo agora diz para nós que a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Lembre-se disso, a paz de Deus independe das circunstâncias. É claro que eu não estou dizendo para você com isso que se você está em paz com Deus e por isso desfruta a paz de Deus, você não vai chorar em momento nenhum. Não estou prometendo isso para você. Eu não estou dizendo para você também que se você está em paz com Deus e por isso desfruta a paz de Deus, você não vai sofrer as tristezas, as durezas, as perdas, nas lutas da vida. Claro que vai. Mas quando a gente tem a paz de Deus no coração, mesmo passando por tudo isso, é diferente. Oh, sim, é diferente. É possível ter paz
mesmo que os nossos olhos estejam cheios de lágrimas. É possível ter paz, mesmo quando a gente está enfermo. É possível ter paz, mesmo quando pessoas que a gente ama estão sofrendo. A paz que existe no mundo, ela depende da ausência de conflitos e de problemas. Mas a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz perfeita, ela é vivida mesmo com a presença de problemas. Glorificado seja por isso o nome do Senhor. Você se lembra de uma promessa de Jesus? É possível que você a conheça. João capítulo 14, verso 27. Jesus estava ali conversando com seus discípulos pouco antes dele ser preso e ser crucificado. Essa conversa de Cristo com os discípulos foi na noite de quinta-feira, véspera de sua morte. O Senhor disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Palavras lindas. Quem poderia dizer assim? Com tanta propriedade, mas ao mesmo tempo com tanta veracidade. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Jesus está dizendo assim: a minha paz é diferente da paz do mundo. Por isso Jesus disse: não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem tristes, aflitos e angustiados. É que Jesus estava anunciando para os discípulos que ele iria morrer, ele iria sofrer, ele iria ser torturado, e ele ressuscitaria e voltaria para o Pai. E os discípulos estavam temerosos, confusos, assustados. Nesse contexto, Jesus disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não é como a paz do mundo. Por isso, olha, não se turbe o vosso coração, não fiquem tristes, aflitos e angustiados. Não se atemorizem. Jesus está falando de paz interior, paz perfeita, paz que excede todo o entendimento. A paz que só tem aqueles que conhecem a Deus. A paz que só vem daquele que é o príncipe da paz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que quando a gente tem essa paz de Deus, isso se dá porque a gente tem no coração a certeza de que nossas culpas foram deixadas e foram resolvidas ao pé da cruz. Não é assim mesmo? Quando você busca a Deus com toda sinceridade, você confessa os seus pecados. A promessa do Senhor é que Ele nos perdoa e nos perdoa por completo. Então, quando você tem essa convicção do perdão de Deus, você já não vive mais com um sentimento permanente de culpa, porque a sua culpa foi deixada ao pé da cruz. A sua culpa foi resolvida ao pé da cruz. A gente tem essa paz que excede todo o entendimento, porque além da gente olhar para o passado com essa certeza de que nosso passado está resolvido pela graça de Deus, nós também olhamos para o futuro e não temos medo. Nós não precisamos viver ansiosos todo o tempo em relação ao futuro. Sabe por quê? Porque você sabe que Deus cuidará de você. Eu sei que Deus cuidará de mim. Lembra do texto de Romanos capítulo 8, verso 28? Lá está escrito assim: sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Significa dizer que eu não preciso olhar para o futuro com medo, porque eu sei que mesmo as dificuldades pelas quais eu poderei passar, nessas dificuldades o Senhor estará comigo. O Senhor cuida de mim, Ele cuida de você. Todas as coisas, sejam boas ou ruins, cooperam para o bem dos que amam a Deus. E quando a gente pensa no presente, ora, por que temer se eu tenho a companhia do Senhor? Por que temer se eu vivo todo o tempo na presença do Senhor? Se alguma coisa ruim me atingir, eu não tenho dúvida de que primeiro teve a permissão de Deus para isso. E Deus não permite que o mal atinja seus filhinhos, se Ele não pode de alguma maneira transformá-lo em bem. Ainda que talvez a gente só compreenda isso, só perceba isso claramente na eternidade. Mas um dia nós vamos compreender as situações pelas quais passamos aqui, que foram difíceis, ruins, e que muitas vezes a gente fica pensando assim: por que o Senhor permitiu?
Há poucos dias recebi a notícia de um jovem casado, com a esposa grávida, e ele sofreu um acidente, foi submetido a uma cirurgia e por conta de um erro médico, ele entrou em estado de coma e faleceu. Um jovem fiel a Deus, dedicado ao Senhor, às coisas espirituais, casado, jovem, com a esposa grávida e morreu. E você dirá assim, por que Deus permitiu isso? Eu não sei por que Deus permitiu, mas eu conheço o meu Deus e eu sei que Ele me ama e ama todos os seus filhinhos. Eu sei que nada acontece na vida dos filhos de Deus que não tenha a permissão do Senhor. E eu penso que um dia na eternidade, não só este que faleceu, mas todos os seus familiares que estão demonstrando confiança em Deus, mesmo com dor, mesmo com lágrimas, um dia Deus vai mostrar para ele e para os seus queridos que resolveram confiar no Senhor, de que mesmo no meio dessa tristeza, de alguma maneira, a mão de Deus estava cuidando dele e o estava guiando por um caminho melhor. É difícil aceitar, eu sei, mas quando a paz de Deus está em nosso coração e a gente tem confiança em Deus, a gente passa pelas maiores tristezas, mantendo essa paz, e essa paz que nos dá força, nos faz vencer e nos faz olhar para frente com esperança. A paz dos homens, como eu disse, é uma paz baseada apenas em circunstâncias favoráveis, mas a paz do céu, a paz de Deus, independe das circunstâncias. Mas eu quero avançar e quero dizer mais coisas para você hoje ainda sobre essa questão da paz. Sabe o que é? Veja bem, quando eu estou em paz com Deus e desfruto a paz de Deus, eu também vivo em paz com os homens. Oh, isso aqui é muito importante. Sim. Vou repetir a ideia, se eu estou em paz com Deus e por isso eu vivo e desfruto a paz de Deus, eu também vivo em paz com os homens. Quando você confia em Deus e você está nas mãos de Deus, você começa a enxergar os homens, você começa a enxergar as pessoas com a visão de Deus. Isso é maravilhoso. É tão lindo quando a gente vê as pessoas com os olhos de Deus. Nós não nos enganamos com elas, sabemos que elas são tão fracas quanto nós somos, mas nós temos compaixão delas como Deus tem. Eu quero ler com você o texto que está em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 18. Olha só o que está escrito aqui. Romanos 12, verso 18. O verso é curtinho, mas é muito importante, diz assim, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Esse é o conselho de Deus para você, e para mim, para nós todos. Se possível, diz Paulo, no que depender de vós, ou seja, no que depender de você, que é um filho de Deus, que confia em Deus, que tem procurado estudar a palavra de Deus, você que é um cristão, se possível, no que depender de você, tenha paz com todos os homens. A ideia é assim, alguém poderá não estar em paz comigo, mas eu estarei em paz com ele. Alguém poderá não se considerar meu amigo e até se achar meu inimigo, mas eu não terei inimigo algum, a não ser o próprio diabo, que é inimigo de Deus e de nós todos. Se possível, diz Paulo, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Além da gente viver em paz com os homens, eu ainda quero acrescentar que nós também, filhos de Deus, devemos nos tornar pacificadores entre os homens. O pacificador é aquele que aproxima os que se distanciaram, que reconcilia os que brigaram. O pacificador é aquele que procura unir aqueles que, por alguma maneira, se dividiram. O desejo de Deus é que a gente viva em paz com os homens e que a gente também seja um pacificador entre os homens. O pacificador, ele não só tem paz na alma, ele não só vive em paz, mas ele promove a paz, ele luta pela paz. E o nosso Senhor prometeu que são felizes os pacificadores e eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, verso 9. Inclusive, já agora no próximo ano, como eu já disse aqui no programa anterior, nós vamos ter uma série aqui na Voz da Profecia com o tema Bem-aventurados.
E a gente vai pensar nessa bem-aventurança de Jesus, quando ele disse: bem-aventurados ou felizes os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É Mateus capítulo 5, verso 9. E por que os pacificadores são chamados filhos de Deus? Porque o espírito de paz é um testemunho de sua ligação com Deus. Os pacificadores, eles têm um caráter semelhante ao caráter do Pai Celestial. Porém, uma coisa, os verdadeiros pacificadores, eles não só lutam pela paz entre os homens, mas eles também promovem a paz entre os homens e Deus. Não é maravilhoso isso? Quanta bênção, não é? Quando você está em paz com Deus, você desfruta a paz de Deus. Você vive em paz com os homens. Você promove a paz entre os homens. E agora eu acrescentei e disse que você também promove, se você é um verdadeiro pacificador cristão, você também promove a paz entre os homens e Deus. Os pacificadores que têm no coração a paz de Deus, eles levam os homens a Deus, para que eles também vivam em paz com Deus e desfrutem a paz de Deus. Deus está dizendo para você nessa hora, meu amigo, minha amiga, que você e eu, nós todos podemos desfrutar essa sua paz. E nós podemos viver essa paz no nosso dia a dia, mesmo e inclusive nos momentos mais áridos, mais difíceis. E Deus está dizendo para você e para mim, que quando nós vivemos essa paz do céu, a gente tem paz para compartilhar com as pessoas, a gente vive em paz com as pessoas. Me permita a franqueza, eu fico muito triste com algumas pessoas que se declaram cristãs, mas elas vivem em guerra com os outros, elas vivem constantemente brigando com os outros. Pessoas que se declaram cristãs, mas são pessoas encrenqueiras, confusentas, briguentas, misericórdia, barraqueiras. Isso não combina com o cristianismo de maneira nenhuma. Até porque nós acreditamos pela palavra de Deus que nossa luta não é contra sangue e carne, como diz Paulo, mas é contra forças espirituais do mal. Nossa luta, Paulo está dizendo, Efésios capítulo 6, verso 12, nossa luta não é contra gente, não é contra pessoas. Você e eu, nós não fomos chamados para guerrear, para brigar contra ninguém. Até porque nós sabemos que todos os seres humanos são vítimas do arqui-inimigo, do diabo, porque toda a origem do mal está nele. Então nós não fomos chamados para brigar com as pessoas, pelo contrário, nós somos chamados para amar as pessoas, para cuidar delas, para abençoá-las. Quando você tem a paz de Deus no seu coração, você se torna um pacificador. Porque você vive em paz com as pessoas e você promove a paz entre elas. Isso é tão lindo, não é? Você conhece pessoas assim, certamente você conhece, e eu também conheço. Gente que gosta de apaziguar, de acalmar os ânimos. Porque tem gente que gosta de ver o circo pegar fogo, não é assim? Sim. Tem gente que gosta de fazer confusão, de provocar intriga entre as pessoas, às vezes na família, dentro de casa, às vezes no ambiente de trabalho, no ambiente de estudos, na igreja. Que pena! E quanta gente encrenqueira, permita-me a franqueza, eu já vi em muitas igrejas. Essas pessoas, em vez de serem uma bênção para a igreja, elas se tornam uma maldição. E elas se tornam ainda pedra de tropeço para aqueles que querem vir para o caminho de Deus, porém veem um mau testemunho que elas dão e ainda assim se dizem cristãs. Se você tem a paz de Deus, porque você está em paz com Deus, então você vive em paz com as pessoas e você promove a paz entre elas. E mais que isso, você promove a paz entre as pessoas e Deus. Essa é a nossa missão, reconciliar os homens com Deus, para que eles encontrem a verdadeira paz que independe de circunstâncias, a paz perfeita, a paz que excede todo entendimento. E eu quero ler um texto agora do profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 11. Jeremias,
capítulo 29, verso 11. O profeta, quando você estuda o contexto aqui desse verso, você compreende que o profeta Jeremias, ele enviou uma carta para israelitas que estavam cativos em Babilônia. O povo de Israel havia se distanciado de Deus e eles, consequentemente, perderam a bênção da proteção divina. Ficaram vulneráveis aos inimigos e muitos deles foram levados como escravos, foram levados cativos para a Babilônia. E então Jeremias escreve uma carta para esses filhos de Deus, israelitas que estavam cativos lá em Babilônia. E dentre as palavras da carta estão essas aqui. Como que Deus dizendo por meio de Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus dizendo através de Jeremias: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, vocês que estão aí no cativeiro, porque vocês se rebelaram contra mim, perderam a bênção da minha proteção, e agora vocês estão aí em Babilônia. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, ainda que eu tenha permitido que vocês passassem e vivam essa adversidade, mas os pensamentos que eu tenho para vocês, diz Deus, são pensamentos de paz e não de mal. Eu quero dar para vocês exatamente o fim que vocês desejam. É como se Deus dissesse assim: eu quero que vocês sejam felizes. Ainda que eu esteja permitindo toda essa tristeza, mas a disciplina do Senhor é para o nosso bem, não para o nosso mal. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Sabe quando uma mãe está lidando com um filho rebelde? Talvez eu esteja falando aqui com alguma mãe que está sofrendo por conta das rebeldias do filho, ou mesmo um pai, né? Lidando com um filho assim difícil. E em algum momento a mãe diz assim: filho, só Deus sabe o quanto eu amo você. Só Deus sabe o quanto eu quero o seu bem. É como se a mãe nessa hora dissesse assim: você não acredita, mas eu quero o seu bem. E ainda que talvez ninguém mais saiba disso, meu Deus sabe, só Deus sabe o quanto eu quero o seu bem. A mãe tem o consolo de pensar que além dela própria, Deus conhece a sinceridade do seu coração e o seu desejo de ver seu filho bem. Mas olha aqui, quando Deus lida comigo e com você em nossas rebeldias, o Senhor se sente nessa hora só. E Ele diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos ou são planos de paz e não de mal. Eu quero dar para vocês exatamente o fim que vocês desejam. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que nós creiamos de todo o nosso coração que os planos de Deus para a nossa vida são planos de paz e não de mal, porque o Senhor quer nos dar exatamente o fim que nós desejamos. O Senhor quer que nós sejamos pessoas felizes. Por isso eu lhe digo: confie no Senhor e desfrute a paz de Deus, porque se você confia em Deus e você recebe Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, então agora você está reconciliado com Deus. E quem está em paz com Deus, desfruta a paz de Deus. Vive em paz com seus semelhantes. Torna-se um pacificador entre os homens, luta pela paz entre os homens. E mais que isso, quando você desfruta a paz de Deus, você também procura fazer com que os homens estejam em paz com Deus. Você se torna um instrumento nas mãos de Deus para abençoar os outros. Que o Senhor lhe abençoe. Viva com Cristo. Confie nele. E que Deus lhe use para ser um verdadeiro pacificador, unindo os homens entre si e unindo os homens a Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre a sua casa. A gente vai ouvir agora o quarteto Arautos do Rei. E é claro, o quarteto vai cantar sobre a paz. A minha paz te dou. Ouça, essa é uma promessa de Deus para você. A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá.
dessa paz real provém da fé, amigo. É tão somente crer que posso em ti viver e a paz será contigo, vida terás enfim. Quem dessa paz precisa não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já sua paz alcançará. A paz que Cristo traz é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem dessa paz provar jamais esquecerá. Busque essa paz, amigo. Busque essa paz, irmão. Podes ter paz, amigo. Paz em teu coração. Quanto a gente precisa dessa paz bendita, dessa paz do céu, essa paz de Deus. Ela está disponível a você, está disponível a mim, está disponível a todos quantos queiram. Queira a paz do céu, busque a paz do céu, clame a Deus para que Ele cumpra a sua promessa, Ele faça desfrutar essa paz, paz perfeita, paz que excede todo o entendimento, paz que independe das circunstâncias. Se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, nós vamos recebê-la. E eu quero concluir com um texto bíblico que é muito lindo. Livro de Números, capítulo 6, a chamada bênção sacerdotal. Está escrito assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É isso que eu desejo para você. É isso que eu desejo para toda a sua família. Que o Senhor verdadeiramente te abençoe. Que o Senhor te guarde em todos os teus caminhos. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor conceda ao seu coração essa paz maravilhosa, essa paz que vem do céu, essa paz que os homens não conseguem dar, mas todos quantos queiram poderão desfrutar, se tão somente buscarem ao Senhor e confiarem no Senhor. Podemos orar juntos? Eu quero convidar você agora para pensar em Deus comigo. Pai querido, glorificado seja o teu nome, Senhor, porque no meio das guerras, dos conflitos, das tristezas e lutas da vida, todos nós podemos desfrutar a tua paz, e essa paz nos dá forças para viver. Essa paz nos faz enxergar a vida com outros olhos, com os teus olhos. Essa paz alimenta a nossa alegria e a nossa esperança, pela confiança que temos de que o Senhor sabe todas as coisas e está cuidando de nós e nos guiando para a vida eterna. Oramos agradecidos, Senhor, no santo nome de Jesus. Amém. Bênçãos de Deus para você e para todos os seus queridos. E a gente vai se encontrar sim, pela graça de Deus,
no próximo programa. Por isso eu convido você para estar aqui na TV Novo Tempo e no programa A Voz da Profecia. Fique em paz. Um abraço. Tchau.